Um feliz sábado a todos e a todas. Nós gostaríamos, nesta manhã de sábado, realizarmos a recapitulação da lição da Escola Sabatina, a lição número 2, que tem como título A Origem e a Natureza da Bíblia Sagrada. E antes de nós fazermos a leitura do verso para memorizar, nós gostaríamos de fechar os nossos olhos e falarmos com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento nós gostaríamos de te pedir que nos ajude na compreensão das Sagradas Escrituras e também da recapitulação da lição da Escola Sabatina. Em nome de Jesus, amém. O texto, para memorizar, o texto áureo da lição da Escola Sabatina desta semana se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que nos diz o seguinte: outra razão ainda nós temos para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavras de homens, e sim como em verdade. É a palavra de Deus, a qual o efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo aos Tessalonicenses que a palavra que eles receberam, que dele foi ouvida, dele foi ensinada, não são necessariamente as palavras dele, não são palavras de homem, mas sim a verdade que corresponde à palavra de Deus. E nesse sentido, a lição da Escola Sabatina desta semana, ela traz uma proposta de contribuição para nós conhecermos a origem e a natureza da Bíblia, conhecendo o que é revelação, o que é inspiração e o que é iluminação. Ou seja, o porquê entender o que é revelação, o que é inspiração e o que é iluminação. Porque a Bíblia nos diz que assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens. Outra coisa também importante nós compreendermos, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus não tinha mais como se comunicar pessoalmente com o ser humano. O ser humano, Adão e Eva, os nossos primeiros pais, foram expulsos do paraíso. Então Deus encontrou outras formas e outras formas de se comunicar com o homem. E como foi que Deus ele passou a se comunicar com o homem? Através da revelação, através da inspiração e através da iluminação. Então vamos tentar conceituar e definir o que é revelação, o que é inspiração e o que é iluminação. Primeiro, a revelação. Em Amós capítulo 3, versículo 7, diz-nos o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. As palavras bíblicas para revelação, em suas várias formas, expressam a ideia de algo anteriormente oculto e que foi revelado e, portanto, tornou-se conhecido e manifesto. Então, aquilo que não estava claro para o homem, aquilo que não era do entendimento do homem, aquilo que não era do conhecimento do homem, Deus revelou. E Deus revelou através de quem? Através dos seus servos, os profetas. Então, a isso nós chamamos de revelação das Sagradas Escrituras. Entendido? Compreendido? Então, vamos à segunda definição, o segundo conceito. O segundo conceito que nós temos é exatamente o conceito de inspiração. Para entendermos o que é o conceito de inspiração, existem 4 formas de entender o que é a inspiração. A primeira forma de entender é uma visão liberal da Bíblia, ou seja, que a Bíblia não é inspirada por Deus. Ela veio muito do século XIX, com a influência que os teólogos eles tiveram através de toda uma teoria liberal existente no século XIX, que adveio através do livro Origem das Espécies, que foi importante para uma nova compreensão, um novo entendimento sobre a origem do homem. O livro de Charles Darwin, Origem das Espécies, o próprio pensamento de Marx, o pensamento de Nietzsche e de outros pensadores fez com que o entendimento e a inspiração da palavra de Deus fosse compreendida de forma diferente. E a primeira forma e a primeira definição e conceito que nós temos de entendermos o que é a palavra inspiração é essa aqui, que a Bíblia é de uma visão liberal, não inspirada, e esse método é chamado de método histórico e crítico. A razão humana está acima das Sagradas Escrituras.
Ou seja, as Sagradas Escrituras elas estão no mesmo patamar de que qualquer outro livro que existe, de filosofia, de ciências. Então, ele é como se fosse um outro livro qualquer. Nesse método, a Bíblia é vista apenas como um livro meramente humano, cheio de erros e cheio de contradições. Esse é o primeiro modelo de entendimento de inspiração. O segundo modelo de entendimento do conceito e definição de inspiração é o conceito de inspiração verbal. No modelo, as palavras as que são inspiradas. A Bíblia tem origem somente em Deus, e os homens são meros escritores, copiadores do que Deus ditou. Deus ditou e o homem fez exatamente, a origem é somente de Deus. Os homens são meros escritores, copiadores do que Deus ele está citando, ele está ditando. A esse método, o conceito dele, a definição dele é o método verbal. O terceiro método é o método de inspiração do pensamento. Veja, o primeiro método é o método que a Bíblia ela é um livro, através do método crítico e histórico, que a Bíblia é um livro como outro qualquer, a inspiração dela não é divina, é um livro humano, deve ser interpretada literalmente. O outro método é o método que nós chamamos de inspiração verbal, que Deus ele comunicou o homem, e os homens foram meramente escritores do que Deus ditou. O terceiro método é o método de inspiração do pensamento. Acreditam que a inspiração divina acontece apenas no nível do pensamento. Nesse modelo, Deus dá a ideia e o escritor registra como quer. Ou seja, Deus revela e Deus coloca no pensamento do homem e o homem vai registrar do jeito como ele quer. Isso se chama a inspiração do pensamento, que difere da inspiração verbal, que ela só Deus ele deu e o homem copiou o que Deus ele disse, ipsilito do jeito que Deus ele deu, o pensamento. O outro modelo de inspiração do pensamento é o quê? Que Deus ele revelou, né, a ideia e o escritor registra a ideia que Deus revelou como ele quer. Então são esse modelo. O primeiro modelo é um modelo que vai para cima da razão humana. O segundo modelo, Deus ditou e o homem fez do jeito que Deus ditou. O outro, Deus revelou, mas o homem ele escreveu da forma que ele quis. Esse é o terceiro método. O quarto método é o método da inspiração plenária e completa. É uma abordagem equilibrada. Considera a Bíblia uma união indivisível entre o elemento divino e o elemento humano. É como se fosse uma simbiose entre o terceiro e entre o segundo e o terceiro método. Sendo o terceiro método, o segundo método da inspiração verbal, onde, só recapitulando, onde Deus ele revelou e o homem colocou no papel do jeito que Deus ele revelou. O outro, a inspiração do pensamento, Deus mostrou, revelou ao homem e o homem escreveu o que o homem quis. No terceiro método, na inspiração plenária ou completa, existe o elemento entre o humano e o divino. Deus deu a liberdade para os escritores da Bíblia se expressarem em seu estilo, de acordo com sua personalidade, mas todo o processo foi guiado e supervisionado por Deus. Esse é o método que nós, como adventistas, aceitamos, que é o método que faz uma junção da inspiração verbal e da inspiração do pensamento. Entenderam? Então, nesse sentido, é importante nós registrarmos que a palavra escrita de Deus, como está lá no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 37, Moisés disse o seguinte: diz mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque, segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Deus revelou ao homem a sua vontade, Deus inspirou, porque os homens não falaram de si mesmos, mas eles falaram, inspirados pelo Espírito Santo, aquilo que Deus ele revelou. Então a gente tem a junção do homem e de Deus e do homem. Deus revela, coloca no pensamento do homem, e o homem escreve dentro da sua cultura, dentro do seu contexto, a vontade de Deus. E Deus vai supervisionando o processo. Nesse sentido, porque Deus ordenou
que sua revelação e mensagens inspiradas fossem escritas. A proposta é evidente, era para que nós não nos esquecêssemos facilmente. O que nós encontramos ao longo da história é que aquilo que é dito, é passado de forma oral, tende a uma tendência de uma distorção. E aquilo que é colocado em escrito fica registrado. E ao longo da história, o homem procurou registrar o seu pensamento para que não houvesse contradições acerca daquilo que ele está escrevendo. Ora, se a Bíblia foi um livro que teve a supervisão de Deus, o comando de Deus, a direção de Deus, na revelação e na inspiração ao longo do tempo, e os homens fazem tantas distorções hoje da palavra de Deus, imagine se Deus não tivesse tido cuidado, se Deus não tivesse tido zelo em escolher homens diferentes uns dos outros, vivendo em épocas diferentes, em um período de 1400 anos, em um período de 1400 anos em que a Bíblia foi produzida. Se Deus não tivesse feito isso, então Deus, ele deu a palavra escrita para que nós não nos esquecêssemos, para que essa palavra ficasse registrada como se fosse um documento que representa a revelação e a inspiração de Deus, e a inspiração completa de Deus, o elemento divino e o elemento humano. E nós desconsideramos a primeira definição e conceito de inspiração, que diz que a Bíblia ela foi inspirada pelo próprio ser humano, a razão humana, desconsiderando a revelação de Deus, desconsiderando Deus no processo de ensino das Sagradas Escrituras. As palavras escritas na Bíblia são um ponto de referência constante que nos direciona a Deus e a sua vontade. Porque se nós não cumprirmos a vontade de Deus, se nós não conhecêssemos a Bíblia através da palavra escrita, ela seria uma tradição oral, a tradição oral por si só cairia em muitas contradições e nós poderíamos perder o ponto de referência da verdadeira revelação e inspiração de Deus. É um documento escrito, geralmente para ser mais bem preservado e ser muito mais confiável do que qualquer mensagem oral, que deve ser comunicada repetidas vezes ao ser humano. E nesse sentido, qual o paralelo entre as Escrituras Sagradas e Jesus Cristo? No Evangelho de João, no capítulo 1, nós temos 4 evangelhos. Nós temos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Nós temos os 3 evangelhos sinópticos, que são o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas. São evangelhos que repetem as histórias, praticamente repetem as histórias, um acrescenta, um faz, coloca alguns elementos a mais para o nosso entendimento das histórias, dos milagres e das palavras de Jesus. Mas o Evangelho de João tem uma particularidade ao mostrar a origem divina de Deus. E no primeiro versículo diz: no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então a palavra revelada, ela traz como pessoa central a pessoa de Jesus Cristo, porque a palavra foi revelada, ela foi inspirada de forma plena, de forma em que nós tivemos a participação humana e divina para nos fazer entender a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Existe um paralelo na Bíblia entre o verbo de Deus que se tornou carne e a palavra de Deus, isto é, as Escrituras. Assim como Jesus foi concebido de forma sobrenatural, nascido através da Virgem Maria, foi concebido pelo Espírito Santo, embora tivesse nascido de uma mulher, Jesus ele tem uma origem divina. As Sagradas Escrituras também elas têm uma origem sobrenatural, porém elas foram transmitidas, inspiradas e reveladas ao homem. Existe o homem e existe o divino. Assim como Jesus Cristo veio a esse mundo, se fez carne, Jesus Cristo foi concebido por obra e graça do Espírito Santo, as Sagradas Escrituras também foram transmitidas de forma sobrenatural, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos traz a história da salvação humana na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, compreendendo a Bíblia pela fé. O que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. E no capítulo 11, versículo 16 do livro de Hebreus diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é indispensável abordar a Bíblia com fé,
reconhecendo sua origem sobrenatural. E em vez de vê-la como um livro humano, que nós possamos ver como um livro que tem a sua origem no pensamento de Deus para o homem e do homem para as palavras que nos foram reveladas por mais de 40 autores, diferentes um dos outros, vivendo em épocas diferentes um dos outros. A Bíblia nada mais é, nada menos é do que o livro que traz a revelação do amor de Deus pela humanidade, demonstrado através da encarnação de Jesus Cristo a esse mundo para salvar o homem e para dar ao homem nesse mundo escuro de erro, pecado e morte o melhor direcionamento, a melhor forma dele encarar a vida. Então, na Bíblia, nós temos aquilo que Deus ele precisa e aquilo que Deus ele coloca para o homem e para a sua salvação. E Ellen White, no livro Grande Conflito, na página 9, ela diz o seguinte: em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário para a salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autoridade infalível revelação da vontade de Deus. Elas são a norma do caráter, o revelador da doutrina, a pedra de toque da experiência religiosa. Entretanto, o fato de que Deus revelou a sua vontade aos homens por meio da sua palavra não tornou desnecessária a contínua presença e direção do Espírito Santo. Nós não podemos ler a palavra de Deus sem que tenhamos comunicação, sem que tenhamos o Espírito Santo para que ele possa nos iluminar. Aí vem o terceiro ponto. Nós estudamos a revelação, estudamos a inspiração plenária e completa, conforme nós compreendemos a parte humana e a parte divina no processo de produção da Bíblia Sagrada, 40 homens diferentes uns dos outros, vivendo em épocas diferentes. Foi um período de 1400 anos que essa palavra foi escrita, que essa palavra foi revelada. Só para vocês terem a ideia da importância da Bíblia, só no Antigo Testamento são mais de 400 vezes que existe a palavra assim diz o Senhor, porque a Bíblia é a palavra revelada e inspirada por Deus. Bom, por mais essencial que a Bíblia seja para nós, ela sozinha não teria valor espiritual real para nós, se não fosse pela influência do Espírito Santo em nosso coração, em nossa mente, quando nós lemos e quando nós estudamos. E quando o Espírito Santo nos influencia para nós lermos, para nós entendermos e para nós colocarmos em prática, isso significa o que nós chamamos de iluminação. Assim, meus queridos irmãos, concluindo, o que nós poderíamos entender? A revelação, a iluminação é a parte do homem, porque ele escolheu, ele revelou para os profetas, os homens que foram escolhidos por Deus. A iluminação é a parte humana. Quando nós escutamos um pregador, quando nós escutamos alguém testemunhar, quando alguém lê a palavra de Deus para nós, expõe de maneira tão clara, de maneira tão convicta, a pessoa não recebeu nem a revelação, nem a inspiração. A pessoa foi iluminada por Deus. É a iluminação da palavra de Deus. Assim, que Deus nos abençoe, que Ele ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos aceitar os ensinos da palavra de Deus, que foram revelados, para que assim nós tivéssemos a certeza e a convicção de que a Bíblia ela foi revelada e inspirada por Deus para repreender, para corrigir, para instruir e para ensinar o homem o caminho que leva à salvação. Que Deus assim nos abençoe, que Ele possa fazer com que nós tenhamos essa revelação cada dia, cada momento da história da nossa vida, porque vivemos os dias finais da história da humanidade e precisamos ser iluminados para compreender. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele o estudo e a recapitulação das Sagradas Escrituras. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos porque neste momento nós estudamos sobre a revelação, sobre a inspiração e sobre a iluminação da Tua Palavra. Que nós possamos sermos iluminados, assim como os autores bíblicos receberam a revelação e foram inspirados, que nós possamos ser iluminados para entender e para transmitir aos outros o caminho da verdade e da vida. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.